O lobisomem da ponte. Olá, meu nome é Henrique, moro em Itapipoca, que fica no interior do Ceará. O relato que irei contar aconteceu em 2007. Eu tinha ido passar as férias com minha família no interior. Foi muito bom voltar no lugar onde eu fui tão feliz, e os meus pais nem se fala. Ficaram muito felizes de me ver pessoalmente, depois que passei 5 anos morando na capital. Então tomamos um café e ficamos conversando, meus pais e eu, sobre o dia que subimos no pé de manga. Também do dia que eu deixei a cancela aberta e o gado todo saiu, além de outras coisas. Meu pai disse que seu Chico tinha convidado ele para pescar no rio, quarta-feira, e perguntou se eu queria ir também. Sem pensar, eu disse que ia junto, já que eu nunca tinha ido lá, porque a minha mãe nunca deixou quando eu era criança. E bem, todo menino danado ouvia uma história de que tinha um bicho na ponte, que pegava as pessoas que andavam sozinhas. Pois bem, chegando o dia, meu pai, seu Adelino e seu Chico saímos de casa às 3 da tarde de bicicleta para chegar à beira do rio. Nós ficamos a tarde toda e não estava dando muito peixe, mas ficamos lá até quando estava escurecendo, tentando pegar umas traíras para assar. Até que bateu a fome e decidimos voltar para casa no escuro, com as lanternas das bicicletas clareando a estrada. Fomos o caminho todo em silêncio, porque podia ter alguma pessoa embrenhada no mato, e já estávamos perto de casa. Só faltava passar a ponte dos 2 Juazeiros. Então aumentamos as pedaladas para poder chegar logo. Até que ouvimos um grito de seu Chico, que tinha ficado para trás. Paramos as bicicletas, achando que ele estava mandando a gente esperar ele. Mas o cabra passou voando pela gente, dizendo: "Olha o bicho, dá carreira, menino." Foi então que eu olhei para trás e vi um bicho magro, com pernas compridas, saindo debaixo da ponte. Ele estava abaixado, parecia ser um lobo do mato, só que maior. O bicho saiu e entrou correndo no canavial. Foi muito rápido e não vimos mais nada. Apenas voamos com as bicicletas, antes que o lobisomem voltasse e pegasse a gente. Nessa noite ficamos acordados na sala. A minha mãe também não conseguia dormir. Ela contou que já tinha visto vizinhos dizer que o bicho saía à meia-noite para rodar as casas a noite toda. Ela contou que já tinha visto os vizinhos dizer que o bicho saía meia-noite para rodar as casas a noite toda, principalmente as que ficam no rumo de uma encruzilhada. Fui algumas outras vezes visitar meus pais, porém nunca mais inventei de andar por aquelas bandas. Os moradores tinham a suspeita de que o lobisomem era, na verdade, o filho de um velhinho chamado Adaltino, que eu nem sei quem é. Até hoje não sabemos quem vira o bicho. Só o que eu sei é que naquela noite poderia ter sido nosso fim, e que nunca mais quero falar de passar aquela ponte, seja dia ou noite. O Cão Negro da Quaresma. Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Roberto. Vou contar um relato que aconteceu comigo no ano de 1984. Eu tinha apenas 14 anos e trabalhava como cobrador de ônibus. Eu levantava às 2h30 da manhã para tomar café e pegar o ônibus reservado
que levava os funcionários para a garagem. Eu morava próximo a um cemitério. Logo abaixo deste, estava fazendo um loteamento, mas que ainda havia muita mata nativa, que as máquinas ainda não tinham derrubado. Então subi a rua da minha casa e, ao chegar na esquina do cemitério, eu olhei para baixo e vi mais ou menos uns 20 cachorros atrás de uma cadela no cio. Eu estava a mais ou menos uns 50 metros da esquina do loteamento com o cemitério, então observei que tinha algo estranho. É que havia um cão negro enorme que estava observando os cães da esquina à minha esquerda. O que me deixou mais intrigado é que nem um cão se aproximava dele. Parecia um pastor belga, mas muito maior. O pelo dele era todo negro e a orelha era em pé. Fiquei observando por alguns instantes, pois não conseguia me mover, quando, de repente, o bicho parece ter percebido a minha presença e levantou a cabeça olhando para mim. Eu confesso que me arrepiei tudo e comecei a caminhar passos rumo à portaria do cemitério. A criatura tinha olhos vermelhos, cor de sangue. Em nenhum momento ele ameaçou correr atrás de mim. Porém, até eu virar a esquina, ele ficou me encarando com aqueles olhos vermelhos e penetrantes. Não sei se era um lobisomem ou um cão, não posso afirmar. Mas o que era mais estranho é que havia muitos relatos na vizinhança sobre aquele cão negro e que costumava sempre aparecer em época de quaresma. E justamente naquela época era o mês de fevereiro, logo depois do carnaval. Então me pergunto, será que era um lobisomem ou o cão negro da quaresma? A fera demoníaca. Olá, Cris. Vou contar um relato que se passou no ano de 1995. Um casal acabara de comprar um sítio e a mulher estava grávida de poucos meses. O marido saiu à noite e ela ficou sozinha em casa assistindo televisão, quando, de repente, escutou latidos de cachorros e estavam muito eufóricos. Ela então foi até a cozinha para abrir a porta de leve e ver o que estava acontecendo. Foi quando ela viu um enorme bicho lutando contra os cachorros. O bicho parou e olhou para ela. Era uma espécie de cachorro, mas também parecia um porco e corpo de gente. Porém, suas patas eram tortas, seus dentes eram grandes e afiados e saía uma espécie de baba gosmenta. Os seus olhos eram amarelos e um olhar profundo e cheio de ódio. O cheiro daquela fera era insuportável, fedia a carniça. Seu corpo era todo cheio de pelos negros e compridos. O pânico da mulher foi tão grande que ela se estremeceu toda. O bicho correu para o mato e os cachorros foram atrás dele latindo. O monstro soltou um uivo ensurdecedor que a deixou com mais medo ainda. Ela então ficou tão desesperada que na mesma hora começou a sangrar. Mas graças a Deus ainda teve forças de pedir ajuda à chácara vizinha, que a levaram imediatamente para o hospital. Quando o marido chegou em casa e viu um monte de sangue pela cozinha e os cães voltando do mato ferido, ele ficou muito preocupado e chamou logo a polícia, achando que a sua casa havia sido arrombada e a sua esposa não estava lá.
Então ele ficou sabendo do ocorrido. Quando ele chegou do hospital desesperado, descobriu que sua mulher infelizmente sofreu um aborto e mal conseguia falar por causa do susto. Quando ela chegou em casa, ela contou cada detalhe e o medo que ela sentiu. Então o homem resolveu conversar com alguns vizinhos, que lhe disseram que há anos um suposto lobisomem ronda pela região, mas dificilmente aparece. Eles então resolveram se mudar e a pobre mulher ficou com síndrome de pânico e infelizmente nunca mais conseguiu engravidar. O medo de encontrar aquele lobisomem ficou para sempre na sua memória.